Olá, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Olha só, dando continuidade às nossas aulas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia em língua portuguesa, ok? E relembrar um pouquinho de fábula, que nós já tivemos a aula anteriormente. Então fiquem atentos ao vídeo sobre ortografia e daqui a pouco nós retornaremos com o áudio explicativo da atividade que vocês já estão com elas em mãos, tá bom? Um cheiro, até daqui a pouco. Olá! Hoje vamos aprender como se escreve palavras com um R ou dois R's. A primeira dica e mais fácil é que nunca começamos palavras com dois R's, ok? No início de cada palavra colocamos somente um R. Exemplos: rato, rua, roda. A segunda dica é: entre uma consoante e uma vogal, nós usamos um R só. Não podemos usar dois R's neste caso. Vamos aos exemplos. Genro. N é consoante, O é vogal, então uso um R. Honra. N é consoante, A é vogal, uso R. Corte. Tem uma vogal e depois uma consoante, uso R. Cortina tem uma vogal e uma consoante, também uso R. Quando tem o som forte, uso dois R's. Como entender o que é o som forte de R? É quando o som é dito dessa maneira: ra, re, ri, ro, ru. Se o som for fraco, eu digo ra, re, ri, ro, ru. Então vamos lá. Serra, ra, som forte, eu uso RR. Barriga, ri, som forte, eu uso RR. Terra, ra, som forte, eu uso os dois R's. Corrida, ri, som forte, eu uso dois R's. Observe que o simples fato de eu usar R ou RR altera o som da palavra e também o seu significado. Caro, ro, som fraco, eu uso um R. Carro, ro, som forte, eu uso dois R's. Aranha, ra, som fraco, uso R. Arranha, ran, som forte, uso dois R's. Moro, ro, som fraco, uso R. Morro, ro, som forte, uso RR. Carinho, ri, som fraco, uso R. Carrinho, ri, som forte, uso RR. Muro, ro, som fraco. Murro, ro, som forte. Pronuncie cada palavra prestando atenção no som e quando tiver dúvidas, analise se o som é forte ou fraco e não tem como errar. Vamos repetir. Som forte de R é ra, re, ri, ro, ru. Som fraco de R é ra, re, ri, ro, ru. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima. Em língua portuguesa, essa semana, nós vamos trabalhar a ortografia, o uso do R e RR. Então tem um texto aí, Marreco Espirro. Vocês vão fazer a leitura para em seguida respondermos as questões posteriores. Você percebeu que as sílabas com a letra R são pronunciadas com sons diferentes? Releia o texto e preste atenção. Se você quer saber por que isso acontece, fique de olho nas regras, para depois responder as questões que seguem. Regrinha. No começo, eu sou forte, por isso fico sozinho. Rua, isso quer dizer o R. Já no meio, entre as vogais, eu começo a tremer e fico fraquinho. Por exemplo, barata. Logo chamo meu irmão e juntos ficamos fortes. É o RR. Mas nunca apareço assim no começo. Então, olha a regrinha do R, ele vai ficar aí. O R sozinho, ele fica no começo.
O R no meio, ele fica lá, ó, o começo, começa a tremer e fica fraquinho. E já com o RR, ele nunca pode ficar no início, ele pode ficar no meio, mas ele fica lá, ó, forte, juntinhos, os irmãos juntinhos. Então é esse o uso do RR. Então vem aí, agora é sua vez. Reescreva o nome das figuras acrescentando a letra que falta. Eu tenho aí, ó, árvore. Tá certa essa palavra? Não. A pronúncia é árvore. Então, tá faltando o quê? Um R, dois R's? Como é que vai ficar? Acrescenta apenas um R depois do A, não é assim? Então, eu tenho várias palavras. Árvore, cata, sorvete. Só que aí está faltando o R. Você vai escrever e pronunciar ela corretamente, ok? A número 2, você vai ler essas palavras aí abaixo e vai distribuí-las no lugar certo. Eu tenho aí, letra A, brinquedo. Nesse quadro, o que é que eu tenho de brinquedo? Eu já achei um brinquedo, ó, o carrinho. Então, eu venho e escrevo aí na frente. Animais, quais são os animais que aparecem aí? Aí tem bezerro, um exemplo. Objetos, transportes e assim por diante, tá certo? Você vai distribuir todos esses nomes que estão no quadro, onde eles vão ficar aí, ou na letra A, letra B, letra C, D, E, F, G. Não vai sobrar nenhum. Na terceira questão, você vai escolher três frases, três palavras dessa questão anterior, dessas palavras do quadro, e vão formar uma frase com cada uma delas. Só isso, ok? A quarta questão, você vai usar um R ou RR para completar as palavras. Por exemplo, urubu. Eu vou usar um R, dois R, e aí? Urubu. Percebam que a palavra tremeu, ó. Urubu, ru. Então, um R, não é assim? Agora, borracha. Ó, borracha não tremeu. Então, vão ser quantos R's? Dois R's. É só voltar lá na regrinha que você vai conseguir, tá certo? Então, preenche aí. Mais conhecimento. Na separação, os RR ficam separados. Assim, terra, ter, tracinho, ra. TR, tracinho, RA. Eles não podem ficar juntos, ok? Então, vamos lá treinar. Separe as sílabas das palavras. Marrom, terraço, marreco e assim por diante, ok? Lembra, o RR não pode ficar junto. Leia a palavra em voz alta, repetindo 3 vezes e copie. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você repete 3 vezes, mas só vai copiar uma vez, tá certo? Observa aí, ó. Eu tenho um R no início, eu tenho um R no meio. Não, eu só tenho R no início das palavras, não é assim? Então, observa e faz nas duas letras, tá? A e B. A sétima questão, observe as palavras com atenção e faça o que se pede. Eu tenho aí, ó, escreva as palavras nas colunas certas. Eu tenho um monte de palavrinhas na carroça do burrinho. Então, as palavras que têm um R no início, eu escrevo nesse primeiro quadrinho, R inicial. Aqui tem um R entre vogais, eu escrevo no segundo espaço. E onde tem RR, eu vou escrever no terceiro espaço, ok? Também lembrando, todas as palavrinhas. A palavrinha que você for escrevendo, você já passa um risquinho em cima para saber que já escreveu ela, tá bom? Capricha. A oitava você vai ler ainda sobre as fábulas, relembrando, tá certo? Tem aí, ó, sem barra. Então você vai ler e vai responder essa questão abaixo. Ó, circule na poesia acima todas as palavras que tenham RR. Então todas que têm RR você vai lá e circula. E preencha o quadro abaixo com as palavras da poesia que tenham RR, você vai e escreve no primeiro quadrinho. E as que têm apenas um R, você escreve no segundo quadrinho. Tá muito fácil essa atividade, não tá? Eu sei que vocês vão tirar de letra. Então, preste atenção aí na regrinha do R e do RR, tá bom? Um R sozinho, só pode ser escrito em início de palavras. O R no meio, a palavrinha, ela treme, certo? E o RR, ele fica juntinho e não treme.